Olá, queridas e queridos. A paz de Cristo esteja com vocês. Que Deus te proteja, te abençoe e te ilumine. Hoje nós vamos fazer uma leitura da Bíblia inicialmente. Nós vamos ler Atos, capítulo 16, do versículo 20 ao 35. Eu vou estar fazendo a leitura na nova versão internacional da Bíblia, que é uma versão mais atualizada, uma tradução mais avançada da Bíblia. Então, a gente vai começar lendo lá Atos, capítulo 16, a partir do versículo 20. Diz assim: E, levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Estavam falando de Paulo e Silas, tá? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram-lhe que se destirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, olha só a situação de Paulo e Silas. Eles estavam pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, expulsando demônios, expulsando espíritos das pessoas, e algumas pessoas se incomodaram com tudo aquilo que pareceu tão estranho para eles. Muitas pessoas têm medo do que é estranho, né, do que é diferente, e acusaram Paulo e Silas de estarem causando tumulto na cidade. Eles foram açoitados severamente e foram presos pelos pés num tronco. Então, a gente reclama da nossa vida, do nosso dia a dia, puxado e tudo mais, né? Mas olha só o que aconteceu com Paulo e Silas, né? Jesus disse que se fizeram tudo aquilo contra ele, né? Se causaram tanto sofrimento a ele, que os seguidores dele também não seriam poupados da perseguição, né? Não foram essas palavras exatas, mas foi isso que ele quis dizer. Então, o que acontece? É realmente desafiante ser cristão, né? Nós somos abençoados por Deus, Deus nos protege e cuida de nós, mas, por outro lado, tem a parte da perseguição também, e é importante você estar ciente disso, que ser cristão, ao contrário do que muitas igrejas pregam por aí, ser cristão não é um mar de rosas, muito pelo contrário, é bem desafiante. Mas o que será que Paulo e Silas fizeram diante dessa situação? Estando presos, se as prisões de hoje em dia são horríveis, imagina 2000 anos atrás. Porque as prisões de hoje em dia, por mais precário que seja o sistema sanitário deles, ainda tem algum tipo de sistema sanitário, ainda que muito precário. Mas naquela época não tinha. Naquela época as celas eram muito sujas, eram lugares realmente tenebrosos, horríveis. O que Paulo e Silas fizeram diante dessa situação? Vamos ver. Então, continuando, lá no capítulo 16 de Atos, continuando a partir do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha só,
Mesmo nessa situação, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, mesmo depois de serem severamente açoitados e lançados na prisão. Se você passasse por tudo isso, você estaria à meia-noite orando e cantando hinos a Deus? Para se pensar, né? Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, olha só o que é você ser testado por Deus, né? Eles foram severamente açoitados, presos num lugar imundo, que as prisões da época eram lugares imundos. Mesmo assim, eles estavam orando, cantando hinos a Deus e, portanto, foram aprovados por Deus. E à medida que eles buscaram a Deus, como eu já disse em outra palavra, eles construíram uma ponte entre esse mundo, entre essa dimensão e a glória divina, e fizeram a glória divina fluir para essa dimensão. E o que aconteceu quando a glória divina fluiu e atingiu essa dimensão é que teve um tremor tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, olha como é grande o poder de Deus. Olha como é importante a gente buscar a Deus, construir essa ponte na direção da glória de Deus, está criando em nós uma configuração divina por meio da leitura da Bíblia, por meio de ouvir a palavra, como vocês estão fazendo agora, por meio da oração, por meio do louvor e tantas outras formas que a gente pode desenvolver essa configuração divina dentro de nós e construir essa ponte para que a glória de Deus flua para essa dimensão. Quais outras maneiras? Evangelização, o dízimo, você também ajudar financeiramente na obra de Deus, vai criar uma configuração divina dentro de você. Porque você está oferecendo o seu esforço, o seu trabalho para edificar a obra de Deus. Então, existem várias maneiras de você estar desenvolvendo essa configuração divina dentro de você e construindo essa ponte para que a glória de Deus flua para essa dimensão. Vamos continuar a leitura? Lá no versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Olha só o caráter de Paulo e Silas. Mesmo depois da glória de Deus fluir e libertar eles, ainda assim eles se mantiveram lá para que o carcereiro não se matasse. Porque se os romanos pegassem o carcereiro, tendo o carcereiro de alguma forma não conseguido evitar a fuga dos presos, os romanos matariam o carcereiro. Por isso que ele tentou se matar antes. Então vamos lá, no versículo 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha só o que aconteceu. A virada de Paulo e Silas. Eles eram apenas 2 meros prisioneiros numa prisão imunda. A glória de Deus fluiu para essa dimensão. A prisão foi parcialmente destruída. E nesse momento o carcereiro está perguntando para eles o que o carcereiro deve fazer para ser salvo. O carcereiro viu que Paulo e Silas foram capazes de serem instrumentos para que a glória de Deus fluísse para essa dimensão. Então vamos continuar lá no versículo 31. Eles responderam:
Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Versículo 32 agora. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Então, olha só que virada. Paulo e Silas estavam lá no fundo do poço, mas isso quando eles estavam encarcerados ainda, né? Mas ao invés de se deixarem abater pela situação, ao invés de cederem ou alimentarem as emoções negativas, como ansiedade, depressão e o medo, ou a culpa, enfim, eles não fizeram nada disso. Eles buscaram a Deus, eles oraram, eles buscaram, ao invés de alimentar emoções negativas, alimentar a configuração divina dentro deles. E Deus os abençoou muito, porque eles foram aprovados nessa situação difícil que eles passaram. Tanto que resultou na conversão do carcereiro e da família dele, e todos se alegraram lá na casa do carcereiro, com Paulo e Silas, e depois Paulo e Silas foram soltos. Os magistrados que tinham mandado prender eles, soltaram eles. Então veja que passagem sensacional essa da Bíblia, e perfeitamente aplicável nos dias de hoje. A gente passa por situações difíceis e muitas vezes a gente acaba cedendo aos sentimentos e emoções negativas, ao invés de buscarmos a Deus de tantas formas, como eu citei. Agora, por exemplo, vocês estão buscando a Deus ouvindo essa palavra. Então, existem diversas formas de buscar a Deus, sendo que a oração, particularmente, eu considero a mais importante delas. Mas as outras formas de buscar a Deus, como a leitura da Bíblia e evangelização, por exemplo, e tantas outras formas, como louvar a Deus, elas também são fundamentais. Mas a oração tem algo de proeminente. Então, façam isso no seu dia a dia. Quando estiverem diante de uma situação muito difícil, de um desafio, não fiquem alimentando emoções e sentimentos negativos. Pelo contrário, busquem a Deus, busquem desenvolver dentro de vocês essa configuração divina que vai gerar essa ponte para que a glória de Deus flua para essa dimensão. E dessa forma, a situação, a provação que vocês estiverem passando será revertida e vocês serão vitoriosos, em nome de Jesus Cristo. Ok? Então, eu vou orar por vocês, mas antes, queria fazer um pedido. O nosso ministério, para se tornar viável, ele precisa de doações. Quem puder nos ajudar, nem que seja com R$50 por mês, vai ser muito importante. Meu Pix é vinicalix@gmail.com, vini@gmail.com. Desculpa, vinicalix@gmail.com. Sua doação é muito importante. Você pode ajudar a tornar viável o ministério que pretendemos criar. Então, vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por trazer sabedoria para as nossas vidas por meio da Bíblia, por meio do seu Santo Espírito. Senhor,
que nós aprendamos a cultivar ativamente a tua paz em nossos corações, que nós aprendamos a buscar a sua paz, alimentar a sua paz e não alimentar emoções e sentimentos negativos. Obrigado, Senhor. Nós chamamos e pedimos que nos abençoe e já agradecemos, porque cremos que o Senhor nos abençoará conforme o seu propósito para as nossas vidas. Te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, queridos, queridas. Espero que a palavra de hoje tenha sido uma bênção na vida de todos vocês. Como eu falei na oração, cultivem ativamente a paz de Cristo em seus corações. Que Deus te ilumine e te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima.